João 3, versículo 13. Ora, aqui o Senhor Jesus está falando. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Note essas palavras: o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, é salvo. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos ler versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra. A pregação do Evangelho, como você deve saber, tem a finalidade de mostrar o caminho da salvação para toda pessoa que não é salva ainda. E para você encontrar a sua salvação, isto não é um curso bíblico que a pessoa tem que fazer. Tampouco precisa ouvir muitos anos, porque tem gente, inclusive aqui nesta reunião, que ouvem 10 anos e ainda não está salvo, 8 anos. Alguns já ouviram 50 anos. Então não é por isto que a pessoa vai ser salva. A pessoa vai ser salva quando ela crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. A Bíblia não apresenta outra coisa. Nós lemos esta noite que aquele que crê nele não é condenado, é salvo. O problema é que as pessoas não chegam a este ponto é que elas não acreditam que o Senhor Jesus tenha condições de salvá-la. Um dos pontos importantes. E o outro, às vezes as pessoas não estão decididas a serem salvas, mesmo que acreditam, mentalmente pelo menos, que Ele pode salvá-la. Mas se a pessoa está decidida a ser salva, ela enfrenta um outro problema, que é: como Ele vai me salvar? Como é que eu vou crer nele? Como se a salvação estivesse dependendo do seu melhor crer, da sua melhor fé, da sua inteira confiança em Cristo. Quando, na realidade, não é isto que vai salvar a pessoa, não é a fé da pessoa que salva, é Cristo que salva. A fé é a ferramenta que a alma usa para descansar, para aceitar Ele, para confiar nele. É a ferramenta, mas a fé não salva ninguém. É Cristo que salva. A fé é aquela ponte que liga a alma do pecador perdido ao Salvador. Lança uma âncora nele, porque é Ele que salva. Foi Ele que morreu
Porque às vezes até a pessoa imagine que a fé dela é uma obra, mesmo que está falando que é fé. Não. Nós lemos aqui dois fatos bem salientes na nossa leitura. Primeiro, Deus quer salvar. Não deixa dúvida. Mesmo o ser humano, estando como está aqui, nas trevas, amando os seus pecados, já está condenado, nós lemos. Lemos também que a ira de Deus sobre ele permanece por causa dos seus pecados, mas o Senhor Jesus que está falando aqui, ele está dizendo: o meu Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, e o Filho era ele. Ele disse: o Filho que estava no seio do Pai, o Filho que está no céu. Mas também ele mostrou que ele estava na cruz. Como Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Ele disse o Filho do Homem que está no céu, mas ele também falou do Filho do Homem que estaria na cruz. O Filho que um dia estava glorificado, exaltado, ao lado de Deus o Pai, ele mostra que um dia estaria ensanguentado, sofrendo sobre a cruz por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. Ele não deixa dúvida. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é um lado do que o Senhor apresentou aqui. Mas o outro lado é a responsabilidade, a nossa responsabilidade de reação a esta salvação que Deus quer dar. Nós só temos uma reação: aceitar, ou não precisa fazer mais nada para ir para o inferno. Ou seja, você ou qualquer pessoa que morrer hoje na gaivota sem esta salvação, ela entra no exato momento nas chamas do inferno. Imediatamente. Notou que o Senhor Jesus disse? O Filho veio ao mundo para salvar, porque o mundo já está condenado. Ele não veio para condenar, mas veio para salvar, porque o mundo já está condenado. Ele disse: aquele que crê no Filho tem a vida, não entrará em condenação. Não é condenado, ele tem a vida. Mas aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Duas coisas. A pessoa que não está salva, ela já está condenada. Já tem pecado suficiente, meu prezado ouvinte. Já está decretado, a sentença já foi lavrada. Às vezes alguma pessoa pode estar solta, seja ladrão, criminoso, mas a sentença daquela pessoa já está lavrada. É questão da polícia colocar a mão nele. A mesma coisa, a pessoa que não é salva, é questão de tempo. Com a morte, ela vai receber a sentença por causa dos seus pecados. Mas o que o Senhor Jesus está apresentando aqui é a boa notícia. Que Ele veio para salvar, Ele veio dos céus. E Ele veio com o propósito de salvar a todos. E Ele se dispõe a receber a todos que confiam nele, que o aceitam, que depositam a sua fé nele. Ele está pronto para salvar qualquer pecador. Não importa quantos pecados tenham, não importa quanto e por quanto tempo amou as trevas, porque é o que nós lemos aqui. O quanto entristeceu e aborreceu a Deus, o quanto andou longe de Deus, afastado de Deus, não importa. Porque por todos os teus pecados, por todos os meus pecados, a Bíblia diz que Ele
levou em seu corpo sobre aquele madeiro. E Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os teus, os meus, o justo, por nós os injustos, para levar-nos a Deus. Este livro diz também que ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas tuas, pelas minhas. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. É por isso que a Bíblia não aponta outra coisa ao pecador fazer, a não ser de costas viradas para o seu pecado, correr para ele e recebê-lo como seu Salvador. Deus, Ele quer e está salvando pessoas hoje. Porque é a única coisa que o pecador tem que fazer, pode fazer, deve fazer, é ser salvo. Porque para ir para o inferno, não precisa fazer mais nada. Você pode ficar como está, assim mesmo. E você já está pronto. Para ser salvo, o Senhor Jesus Cristo disse: quem crê nele não é condenado. Que mudança! Que transformação! Parece tão simples, tão fácil mudar o seu destino, não é? Você não quer fazer isto agora? Deixa eu explicar um pouco mais. Você vai confiar numa pessoa que é eterna, o Filho de Deus. Ele disse aqui, ele se chama o Filho do Homem, o Filho que está no seio do Pai. Mesmo estando no mundo, note que ele disse que o Filho estava no céu, porque a intimidade era tão próxima de Deus, o Pai, que ele nunca se sentiu longe. Mas um dia, ele tomou às costas a sua cruz e saiu para um monte chamado a Caveira, sozinho. Tinha muita gente à sua volta, mas ele estava sozinho no assunto da tua salvação e da minha salvação. Ele estava indo para aquele monte chamado Gólgota, a Caveira, com o propósito de morrer no teu lugar e no meu lugar. E lá ele foi levantado entre dois malfeitores. E a Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Ou seja, Deus colocou na conta dele. Ele não tinha dívida com Deus, não. A dívida era tua e minha. Deus o fez pecado por nós. E cobrou nele todo o castigo, todo o juízo que nós tínhamos que pagar no inferno. Sabe o que ele disse na cruz? Deus meu, por que tu me desamparaste? Aquilo não é brincadeira. Aquilo não é entretenimento para sentar na sala e olhar e chorar com as crianças um bom filme. Não. Ele estava realmente sofrendo a nossa dívida. Para ele poder dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em mim não é condenado, porque ele foi condenado no teu lugar, no meu lugar. É por isso que ele pode dizer: vinde a mim. O que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas.
O apóstolo Pedro disse que a respeito dele, todos os profetas falaram sobre a cruz e os sofrimentos dele. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Os profetas falaram e colocaram sobre a pessoa dele a responsabilidade dele e nele para salvar você e a mim. Isto o filme não diz. Não pode mostrar. Porque os sofrimentos foram na alma dele. A Bíblia diz que a sua alma se pôs por expiação do pecado, ela se colocou na presença de Deus para tirar os nossos pecados, para limpar a nossa alma, para você e eu podermos dizer: agora eu fui salvo, porque Cristo me perdoou, porque o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, a Bíblia diz, me purifica de todo o pecado. Você gostaria de ir para casa dizendo esta noite que você foi salvo? Não porque eu estou dizendo, mas porque Cristo lhe salvou? Então faça o seguinte: aceite-o, creia nele de todo o seu coração. Não precisa ter medo. Medo tem que ter de morrer e ir para o inferno. Com este medo e este temor no seu coração, fuja para Cristo. Fuja para aquele que disse lá sobre a cruz, depois de sofrer tanto, que estava consumado. Sim, estava consumado. Ele foi colocado num sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele subiu para o céu, porque neste assunto da salvação não tem mais o que ser feito aqui na terra. Ele se assentou ao lado de Deus, da onde ele saiu para vir te salvar, e salvar a mim também. E de lá, ele pode salvar pecadores, como você, como eu. O que falta para você descansar no meu Salvador? Deus, ele decidiu nos salvar, meu amigo, por pleno amor, total amor, misericórdia e graça. Nós não merecemos, porque os nossos pecados ofendem a Deus. Deve lembrar a leitura, e notou a leitura, diz aqui que a natureza humana é não vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitos até gostam desta mensagem. Faz bem à alma, faz bem ao coração. Saber que Deus me ama tanto, Ele não quer que eu vá para o inferno. Ele preparou uma salvação. Isto faz bem para a alma. Mas, meu amigo, é mais fácil você se perder do que você se salvar, sabia? Porque para você se perder, você não precisa fazer nada. E você pode continuar sem fazer nada a vida toda? Para você ser salvo, diz aqui, ou a pessoa ama as trevas, a vida de pecado que ela tem, e ela não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas, porque para a pessoa ser salva, ela vai ter que se aproximar de Deus, não vai poder ser salva com as costas viradas para Ele, isso é impossível. Para você ser salvo, você vai ter que chegar perto dele, perto da luz de Deus. E esta luz vai mostrar um grande fato, que você é pecador e está condenado, que os seus pecados aborrecem a Deus. Esta luz vai levar você ao arrependimento, a uma mudança de pensamento, de atitude.
para você começar a virar as costas para os seus pecados e se dirigir a Cristo. E quando essa luz entra em choque com as trevas do pecador, é aí que chega a hora da decisão. Então muitos não vêm para a luz. Elas querem ver a luz de longe. Sim, como é boa essa luz. Sim, se eu chegar lá eu vou ser salvo. Mas ali está a luz. E ela me leva a Cristo. E ela me leva para o céu. Mas diz aqui que há a possibilidade de amar mais as trevas do que a luz. Porque as obras são más, a vida, as obras da pessoa são más. Ela não quer ir para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Ela não quer ser reprovada por Deus. Se ela pudesse abraçar a salvação, abraçar a Cristo, sem se arrepender dos seus pecados, sem reconhecer que até agora a minha vida está estragada pelo pecado, não. A pessoa que é salva, ela vai dar as mãos para Cristo. E ela vai começar uma jornada com Ele por um outro caminho. Um outro caminho. Totalmente diferente. Na luz. Porque diz aqui, aqueles que são da luz, que praticam a verdade, que receberam a verdade no seu coração, deixaram a verdade entrar, diz, elas vêm para a luz. Ou seja, estão agora acompanhando Cristo. Porque as suas obras são feitas em Deus. Então não tem problema. O crente gosta da luz de Deus. Quanto mais Deus mostra as suas falhas, os seus erros, ele fica contente e feliz, porque ele pode agora deixar de lado. Deixar e seguir para a luz. Não para ganhar a salvação, porque ele já foi salvo. As suas obras ele pratica nesta luz agora. Porque a salvação nós lemos aqui que é pelo um ato de fé, de crer em Cristo. Ali ele começa o caminho da luz. Você está disposto a aceitar este Salvador? Este é um assunto particular, prezado ouvinte. Eu não posso insistir o bastante sem a obra do Espírito Santo no seu coração. Não adianta eu ficar cobrando você aqui, não adianta. Não. Se fosse pela insistência, todos talvez estariam salvos, mas não é. É você que decide, dando lugar para Deus, para estas verdades, no seu coração, lá no seu íntimo. Mas eu quero esta salvação, eu quero. Eu quero. Eu posso não entender, mas é isto que eu quero. Esse é o desejo no seu coração? Eu não posso ver, mas aquele que salva pode ver. E ele está disposto a salvar. Pode ser aquela fé simples, mas singela, verdadeira. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. Notamos, eu vou terminar. Nós começamos a ler sobre o amor de Deus, sobre todo o mundo. Mas nós terminamos a nossa leitura sobre a ira de Deus. O mesmo amor que permanece para receber o pecador para a salvação pela fé no Filho, o Filho amado dele que sofreu na cruz. Também existe a ira de Deus, do mesmo Deus, que permanece sobre o pecador. Deus ama aquela criatura, mas não ama o pecado dela. A ira permanece sobre os pecados daquela pessoa. Espero que você faça uma boa decisão hoje. Não durma. Antes de resolver este assunto, porque outras coisas podem esperar, mas a sua alma, meu amigo, é eterna. Qualquer coisa nesta vida é passageira.
mas a sua salvação, a sua alma é eterna. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.